Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte nessa noite. Graças a Deus. Aleluia, meus irmãos. Pai do Senhor Jesus Cristo, a quem não vi ainda, Deus derrame poder e graça sobre a vida de cada um. Vamos estar dando sequência, né? Ao 6º dia da campanha, mês representando de junho, não é isso? E nós sabemos que é um mês a qual o mundo e muitos até que não têm um conhecimento se envolve, se deixa levar pelas festas, pelos costumes, né? Pelos rituais, pelas coisas que a religião ou, né, a tradição impõe, né? A gente sabemos que no mês de junho é o mês ao qual é comemorada aí a festa junina, não é isso? E obrigado, Mozart. E às vezes a gente vê tantas coisas acontecendo e a gente fica até abismado. A gente ficamos até assim, sem rumo, a palavra certa, porque pessoas que poderiam estar fazendo a diferença, mostrando para que foi chamado, se deixando ser levado por uma tradição, se deixando ser levado por um costume, por uma festa, e às vezes deixa de mostrar, ou não mostra aquilo que era para ser mostrado, que é Cristo em nossas vidas. Amém? Então, vamos estar dando continuidade, e assim como o pastor estava orando aqui, enquanto o mundo vai estar celebrando essas coisas, se motivando através disso, nós vamos estar orando, nós vamos estar buscando, nós vamos estar saindo para fazer o ID do Senhor, fazer com que a obra do Senhor prospere, avance, mas para isso a gente vamos estar sendo preparados, né? Vamos estar sendo, cada dia sendo um pouquinho mais de aprendizado, um pouquinho mais de conhecimento, para que quando chegar o momento oportuno, nós vamos estar com as armas certas para agir e derrotar o inimigo. Amém? Vamos estar lendo aqui o texto bíblico que fala em Mateus, capítulo 7. Aleluia. Mateus, capítulo 7, versículo 13. Aleluias. Do 13 ao 16 nós vamos ler, tá bom? Todos juntos, vamos lá. Entre pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil. Levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por este caminho. 14. A porta estreita é o caminho difícil, levam para a vida, e poucas pessoas encontram este caminho. 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas dentro do sol. Vocês o conhecerão pelo que faz. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de urtinga não dão figos. Glória a Deus. Pode colocar aí já em Mateus 17, 1, tá bom? A gente vê que Jesus está ensinando e mostrando e alertando aos seus discípulos e a multidão que estava com ele, que nós temos que tomar cuidado com todo tipo de ensinamento, com todo tipo de palavras que são colocadas, mas que há um caminho a perseguir, a percorrer, há um caminho a trilhar, e através deste caminho nós vamos adentrar uma porta. Que porta é essa? Uma porta estreita. Porque o caminho de Cristo, o caminho que leva à salvação, ela não é fácil, ou é? Muitos renunciam o caminho da salvação por um jogo, por um emprego
e tantas outras coisas, se deixam ser levados, se deixam ser seduzidos e esquecem o caminho da salvação. Se deixam ser levados por palavras, por pessoas, e esquece que nem sempre aquilo que os nossos olhos estão vendo é tão bom tão bom realmente, né? Às vezes nós precisamos parar e analisarmos e saber se realmente este caminho, esta porta, a qual eu estou me direcionando, vai me levar para o céu, vai me levar para os caminhos do Senhor, vai me levar para o lado do Mestre. Em Mateus 17, no capítulo 17, versículo 1, nós vamos ver até o 8, vamos ver um cenário muito, que diz assim, ó: 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar, e o seu rosto ficou brilhante, como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Próximo. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: como é bom estarmos aqui, Senhor. Senhor, e se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar. Uma barraca para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu, e dela veio uma voz que disse: este é meu filho querido, que dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Jesus veio, tocou neles e disse: levante-se e não tenham medo. Então eles olharam em volta, não viram ninguém a não ser Jesus. Amém? Texto muito conhecido, mas mostra quando Pedro viu, né, Jesus junto ali com Elias, e vendo essa transfiguração naquele local, ele ficou admirado, ele ficou impactado, ele ficou, né, como se ele estivesse num culto, ou nós estivéssemos num culto, e aquele local, aquele ambiente era tão gostoso, tão agradável, que não dava vontade de sair. E quando nós estamos na casa de Deus, é ou não é? Porque quando nós estamos com o nosso coração aberto, com o nosso coração desejoso de realmente somente ouvir ao Senhor Jesus, nós não vamos olhar para pessoas. Nós vamos ouvir a palavra e nós vamos nos deleitar. Nós vamos nos deleitarmos em algo que vai fazer com que aquele momento que nós estamos vivendo, aquela fase que nós estamos passando, aquilo que nós estamos enfrentando, nada é mais gostoso e saboroso, porque nós estamos num ambiente de luz, um ambiente de paz, um ambiente onde a presença de Deus ela é real e nós é tomado por aquele ambiente, aquele mover, e aquilo não nos dá vontade de sair. E quando a gente está na igreja é assim. A não ser que nós olhamos e falamos, não estou gostando dessa coisa aqui, não estou gostando daquilo outro. Aí começa a colocar empecilhos, não vê realmente a presença de Deus. Porque a presença de Deus está desde uma criancinha, quanto mais velho. E a gente estamos com o nosso coração aberto para a palavra de Deus. E aí a gente começa a se deleitar, começa, a apreciar aquele local de tal forma que nós não queremos sair. Então Pedro viu que era tão prazeroso estar ali com Jesus e os profetas, que ele falou assim: olha, eu vou armar uma tenda e vou ficar aqui, vamos ficar todos nós aqui. Mas Jesus, passando com isso, toca nele, depois que Deus, através de uma nuvem, fala que é o Filho amado, né, mostrando, né, a autoridade de Jesus. Pedro falou que vou construir 3 tendas. Deus falou assim, ó, olhem para o meu filho. Olhem para o meu filho. Escutem a sua palavra. Escutem a sua mensagem. Ou seja,
Nós podemos ter pessoas ao nosso redor, ao nosso lado, mas o primordial, o referencial é Cristo. É Cristo que nós devemos seguir e olhar, independente do que está acontecendo, do que está se passando, nós precisamos estar olhando com os nossos olhos para Cristo. E aí a gente se imaginando num local como esse, até eu não gostaria de sair. Eu ia ficar admirado por tamanha presença, por tamanho poder e glória. Mas Jesus sabia que ali não era o local, ali não era a permanência. Jesus sabia que mais adiante eles estavam sendo preparados para fazer o quê? Impor ou colocar em prática tudo aquilo que eles têm vivido ou que eles têm aprendido, e era a hora, independente, né? Como é bom estar na casa de Deus, é bom, é maravilhoso, mas nós estamos aprendendo para lá fora exercitarmos. Não é assim na escola? A gente vai para a escola, estuda, aí quando termina de estudar, se prepara, faz uma faculdade, faz um monte de coisa para enfrentar o mundo lá fora. E o professor explica um monte de coisa, né, Kaique? Você consegue lembrar da sua primeira aula de engenharia? Não consegue. Porque o professor ele coloca um monte de coisa. E nem tudo ele vai conseguir pôr em prática. Mas o primordial ele vai colocar. Tem algo, alguma coisa que ele vai exercer. E então, nós nesse percurso, nesse caminho, nessa jornada, estamos aprendendo tantas coisas que nem sempre nós vamos colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos. Mas o essencial nós vai fazer. Pregar a palavra de Cristo. Porque é a palavra de Cristo que vai salvar. Porque é a palavra de Cristo que vai restaurar. Porque é a palavra de Cristo que vai dar vida aos mortos, não foi isso o tema de ontem? Porque a forma que eu me dou com o que está do meu lado é que vai fazer com que eu tenha mais, credibilidade em falar a palavra no interior. A forma que eu me relaciono. Ou seja, nós vamos ter estratégia, nós estamos escutando a palavra, absorvendo algumas estratégias, mas é Deus que vai colocar em nosso coração a prática. E para isso nós precisamos estar o quê? Preparados. Né? Nós só não podemos fazer aquele recém-habilitado que tira a habilitação e não bota a mão no carro nem no câmbio para dirigir. Fazer que nem o William. Pegou o carro aí, 120 por hora. Pega ele, pastor. Primeiro dia na estrada aí, recém-habilitado. Dirigir, irmão. Aqui o ano está dando 200 no carro aí. Sem habilitação. Mas a gente temos que ser assim, amados. Temos que botar em prática aquilo que nós estamos vivenciando nesse dia. É fácil? Não. É difícil, amado. Porque o mundo aí fora e nos proporciona diversos atrativos que nos tira do foco, nos tira da caminhada, nos tira do propósito que Deus colocou no nosso coração, e muitas das vezes nós somos tentados a desviar para não levar a mensagem para aquele que necessita. Porque Jesus estava falando que, olha, vamos descer do monte, e mais adiante no capítulo, em Mateus 17, fala que um pai tinha levado o seu filho epilético, um lunático, em outras versões, e ali estava passando por esse momento de enfermidade, de luta. Ele machucava, quebrava todos nós conhecemos este texto. E os seus discípulos, os discípulos de Cristo, não conseguiram expulsar o demônio, aquele mal que estava atormentando aquele jovem. E o pai chega diante de Jesus, expõe a dificuldade, expõe aquilo a qual ele estava enfrentando, e fala, olha, eu trouxe aqui o meu filho. Eles não puderam fazer nada. Jesus repreende os seus discípulos. Fala com firmeza, Falta de fé, até quando estarei com vocês? Ou seja, Cristo está conosco todo o tempo, toda hora. Não está vendo? Está sim, o Espírito Santo está do nosso lado. Dia após dia, o Espírito Santo está nos conduzindo para as pessoas, para as ações que devemos tomar, certas,
Então, quer dizer, nós temos a arma na nossa mão e sabemos usá-la. E por que não usamos? A falta de fé. Muitas das vezes nós deixamos de agir, deixamos de fazer, porque nos falta fé. Através dessa passagem e através desses dias que nós estamos, dia após dia, ouvindo, ministrando e sendo ministrado, isso acrescenta a nossa fé. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Ou seja, se eu então estou aprendendo, eu preciso exercer. Ah, mas está bom ficar na igreja. Não, não está bom. Porque é um tempo que nós precisamos estar na igreja, mas há um tempo que nós precisamos desbravar lá fora. E mostrar, entender, primeiramente, antes de mostrar, qual é o nosso papel. Então, o papel de estarmos somente dentro da casa de Deus, na igreja. Foi a hora da gente sairmos e nos posicionarmos diante de um mundo tão pecaminoso, de um mundo a qual tem se levado por tantas coisas erradas. Mês 6, eu acredito, talvez nenhum de nós vai estarmos pulando festa junina, sim ou não? Nós estamos posicionados. Opa! É uma luta, eu sei que quem tem filho é uma luta. Era uma luta em casa, não passei desapercebido disso não. A escola oferece, tem que estar, faz parte da grade, faz isso, tem que... Não vai. Não vai. Em casa. Mas não tem quem fique. Dá um jeito. Sai mais cedo do serviço, entra mais tarde. E era assim, irmão. Nós não nos posicionarmos como cristão, o que vai adiantar eu estarmos dentro da igreja? Só comendo, engordando? Estou gordinho, eu vou precisar emagrecer. A Thalita riu. Ela gosta, viu? Ela gosta de... Mas tudo bem. Isso passa, né, Kaique? Fazer Falar de Deus fala que os discípulos tinham que fazer o quê? Jejum e oração. Jejuar, irmão. Jejuar. Continuando, Jesus Cristo, ele sabia que era necessário que os seus discípulos passassem por aquilo para que eles, lá na frente, entendessem o seu chamado. Entendessem qual era a posição deles diante daquelas pessoas. E quando eles não estivessem mais, e somente o Espírito Santo, era a hora deles mostrar com quem eles andaram, com quem eles foram discipulados. E é assim conosco. Nós somos discipulados hoje na casa de Deus, não é para sermos discipulados para o resto da vida e não termos a quem discipularmos. Não, vamos fazer discípulos. É hora da gente acordarmos. A condição do mundo. Se a gente olharmos para os dias atuais, eles não são bons. Como não foi, mas eu acredito que tem sido pior. Porque o pecado está tão escancarado, a falta de conduta, a falta de pudor, né? As pessoas se colocando, sabe, de uma forma tão escancarada para mostrar a palavra de Deus, ensinamentos da Bíblia, que aquilo que o Senhor instituiu como que é certo, para eles não fazem nem a mínima, está aí a todo tempo. Se você parar e olhar aí na internet e for ver alguns casos, você se depara com situações que você fica assim, meu Deus do céu, aonde nós estamos vivendo? Aonde nós estamos inseridos? Porque são coisas que nos deixam, sabe, arrepiado de tamanha, vamos dizer a palavra certa, a falta de vergonha. Eu acho que é. Porque as pessoas não querem saber mais se ela vai estar respeitando uma pessoa idosa, se ela vai estar respeitando alguém que não tem uma condição de saúde boa, mas eles querem viver eles. Ou seja,
eles não querem saber do próximo. Eles querem viver a própria vida deles. Se você tem um problema dentro da igreja, você deveria ser resolvido dentro da igreja. Sim ou não? Mas hoje é mais fácil eu chamar uns irmãos ou uma pessoa e gravar o escândalo que está acontecendo dentro da minha casa e ganhar likes lá fora, seguidores. Foi assim que aconteceu um caso dia desses aí. Você sendo traída, descobriu, em vez de ser traída. O que a palavra de Deus fala? Que não tem que levar diante dos pastores, homens de Deus dentro da casa de Deus para ser tratado. Ah, mas é um pastor. Chama alguém acima. Chama alguém responsável. Chama de outra igreja. Mas é mais fácil eu fazer o quê? Gravar, porque eu vou ficar famoso. Está famosa, viu, gente? Está ganhando dinheiro. Muito. Hã? Mas está ganhando dinheiro. São coisas que não precisam ser expostas. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo um mundo a qual o pecado está escancarado. Ah, lá fora não, também dentro da igreja. E nós precisamos estar vigilantes nisso, para nós não fazermos parte. Não é? Nós não viemos fazer parte disso. Noé vivia num mundo a qual estava sendo corrompido. O mundo estava ali. O Deus olhou e falou assim, meu Deus, ele olhou assim e falou assim, o que eu faço com tamanha perversidade da humanidade? O que eu vou fazer com tantas coisas que estes seres humanos estão fazendo? Decidiu destruir. Através de Noé, construir tudo novamente. Se nós olharmos um comparativo, não dá na mesma coisa? Se você vê os dias de hoje, como tem sido a conduta do povo, como tem sido, né, a forma de lidar com as situações, nós queremos ganhar vantagem em tudo, mas se nós somos sal, nós precisamos fazer a diferença. Para quê? Porque o sal, ele preserva. Nós precisamos estar colocados em tal ambiente a qual nós não viemos nos contaminar, mas viemos dar sabor. Por quê? Porque senão não vai fazer diferença nenhuma a gente falarmos que somos cristãos, estamos andando com a Bíblia debaixo do braço, mas estamos agindo da mesma forma, estamos se misturando e perdendo o nosso sabor. Nós estamos saindo fora do saleiro, nós precisamos mudar através das nossas atitudes, deixar de ser corrupto, porque muitas pessoas estão sendo corrompidas, se deixando ser levada por posições, né, por coisas que aos olhos humanos são bons, deixando ser levado pelos atrativos do mundo, né, pelas coisas fáceis, e estão se esquecendo da sua identidade. Estão deixando Cristo para trás. Estão perdendo o seu sabor. Mas o sal, ele preserva. O sal, ele muda. O sal, ele dá gosto. Não é assim? No alimento. A gente salgar demais, mas também se não tiver sal, meu Deus. Tem a temperança certa ali. Nada certinha. Não, eu quando casei com a Amanda, meu Deus do céu, a salada dela era salgada. Mudou, hoje é boa. Não dá. Salada não dá salgada. Tem que ter o gostinho do alface, do tomate. Mas amado, já melhorou. A glória de Deus. Amém? Amados, a gente vê Abraão intercedendo por cidade de Sodoma e Gomorra, e ali numa conversa com Deus, ele fala assim, Senhor, se haver pelo menos 10 justos,
O Senhor destruirá a cidade? Não, não vai destruir a cidade. Mas qual foi a história de Sodoma e Gomorra? Tinha um para preservar, 10 para preservar a cidade de Sodoma e Gomorra. Nós estamos nesse mundo para preservar, para fazer a diferença. É para não ser contaminado e não pegar gosto de outras coisas. Nós precisamos ser realmente este sal que Cristo mostrou, que nos fala na palavra. Aquele que dá sabor. Aquele a qual não vai perder ao sabor. Porque se a gente perde esse sabor, a palavra de Deus fala que nós somos pisados pelos homens. E coisa difícil é você não ter uma identidade. Você ser pisoteado. Porque você não sabe se você é um cristão ou se você é uma pessoa que, sabe, não está nem aí para as coisas de Deus. Ou você toma uma posição para o sim ou para o não. Eu acredito que seria mais fácil. Não é assim que a palavra de Deus fala? Você não é nem quente, nem frio. É morno. Muita gente que tem andado na mornidão, desta forma, envergonhada. Mensagem, envergonhado. Por quê? Ah, mas eu não fui chamado para isso. Foi sim. Todos nós temos um chamado, temos um propósito, mas o maior propósito que há em nós é manter a nossa conduta de cristão, é não deixarmos ser levados pelas coisas que o mundo oferece, ou por os atrativos, e mostrar que há um rei, que há um Deus a qual nós servimos e adoramos, que a Ele sim nós nos dedicamos a nossa vida, e não se deixar ser levado pelas propostas que são impostas em nossa vida. Talvez, hoje, representando o mês de junho, nós vamos estar muito bem preparados, porque nós ouvimos a mensagem, estávamos num momento glorioso com o Senhor, e era necessário que nós viéssemos avançar, porque há pessoas que necessitam e precisam de uma libertação, e precisam de uma resposta, e precisa de um ato que somente eu e você vai poder fazer através da presença de Jesus. E talvez o mundo queira nos mostrar que não, que as coisas da Bíblia estão ultrapassadas. A mensagem que é pregada, isso aí não, a tecnologia que é o melhor, não. O que permanece é a palavra. O que permanece é aquilo a qual a palavra de Deus nos ensina. E aí, se a gente estamos enfrentando e vendo um mundo decaído, diante de tantas coisas que nós abominamos, que Cristo olha e fala assim, meu, como pode? Tamanha falta de pudor, falta de entendimento, se deixar levar por tantas coisas. E nós olhamos e temos nojo. Ao invés de tratarmos isso com pessoas maduras, nós vamos estar lá fazendo a diferença. Nós vamos estar fazendo aquilo a qual realmente Deus nos chamou e nos mostrou como devemos.